queria explicar nesse vídeo é a forma que eu entendi, pautada na Bíblia, apócrifos e alguns conhecimentos judaicos que não conflitam com o que Jesus ensinou. Não sou o dono da verdade, não sou o dono da razão. Se eu tiver errado, não tenho problema algum em voltar ou gravar um vídeo me retratando e me corrigindo. Até porque a Bíblia é um grande quebra-cabeça faltando pedaços. A questão é o quanto nós conseguimos fechar esse quebra-cabeça. Primeira coisa de tudo, entenda, o modelo de Jesus que lhe apresentaram é capado, equivocado. Jesus não era um loiro de olhos azuis. As coisas espirituais e do reino celestial são bem mais sérias e brutais. Acostume-se com essa imagem que tá na tela, e a nossa versão de glória é totalmente diferente do que esse corpo decrépito aqui. As coisas do céu não tem nada a ver com essa palhaçada eufemizada que inventaram aqui. Nós já vemos aquele povo com aquelas frases clássicas, né? Aquela frase clássica. Jesus é amor, Jesus perdoa tudo, Jesus não paga minhas contas, se Jesus voltar a gente crucifica ele de novo, se ele existisse não deixaria o mundo assim, Jesus tá de férias, cadê teu Jesus agora? E por aí vai. Graças ao que Jesus fez é que nós temos uma chance de adentrar aos céus. Portanto, quando você morrer e você chegar lá em cima e não for ao inferno, isso é graças a ele. O que aconteceu na cruz foi o cumprimento de uma lei, pacto ou até mesmo uma dívida celestial. Para quem parar para analisar a Bíblia mais a fundo vai entender isso. Aquela cena de Nárnia, de Aslan sendo sacrificado, foi inclusive o Samuel Benini que um dia falou isso. Eu achei muito bem encaixado o que ele disse. Inclusive até alguns estudiosos defendem que o que ocorreu na cruz com Jesus foi algo próximo, que os demônios devoraram ele no plano espiritual. Só nisso aqui você já percebe que não tem palhaçada. Quem aí já passou por algum advento ou pressão espiritual sabe que não tem gracinha. Os termos são sangrentos, não tem dó e nem vai parar até que você termine o que tem que terminar. Para começar a explicar isso, eu preciso falar do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a capacidade que uma criatura tem de fazer o que ela quer sem que tenha uma imposição ou força externa. Aí entra 3 camadas que os pensadores analisam. 1. Liberdade externa, coerção. Ninguém está te forçando fisicamente ou ameaçando. Como exemplo, se alguém te obriga com uma arma, não tem livre-arbítrio. O 2 é liberdade interna, desejo e vontade. Você faz o que quer, mas seu querer é livre. Por exemplo, se seu desejo é manipulado, propaganda, vício, medo, ainda é livre. O 3 é liberdade moral e espiritual. Aqui entra o ponto bíblico, o que o ser humano tem liberdade limitada pelo seu estado de alma. Em João, Jesus diz que quem comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, a vontade existe, mas pode estar viciada, inclinada ao mal até ser restaurada. A versão curta, o livre-arbítrio é igual ao poder de escolher o que você deseja, mas o que você deseja depende de quem você é e de como está a tua alma. Um jeito lógico de pensar, eu posso escolher o que quero, mas não posso escolher o que quero querer. Entendeu? A vontade, o desejo, a motivação, muitas vezes vem do auto-permissão, de algo além, vamos dizer assim. Eu mesmo já sonhei com músicas, do nada me veio a letra na cabeça, e quando produzi, no aplicativo de música e tudo mais, coloquei no prompt a letra, um app de música lá, a música saiu exatamente igual, tava na minha mente no sonho. O que só comprova pra mim como que as coisas desse reino são pré-escritas antes. Deus Pai já criou Jesus e os anjos antes. O Criador-fonte já sabia o que iria ocorrer. Rebelião e tudo mais. Arrisco dizer, até Jesus já sabia também o que iria ocorrer. Só os anjos que não sabiam, pelo menos é o que dá a entender. Como cada um apresenta um ponto de vista diferente sobre o plano celestial, ele apresentar o meu, não significa que seja, tá? Quando alguns falam onde Jesus estava quando ocorreu a batalha e rebelião nos céus, eu acredito com uma boa possibilidade que no momento que acontecia a batalha nos céus, Jesus já estava sendo enviado para cá. É por isso. Só que o tempo no céu é diferente do nosso tempo aqui nesse plano terreno. É uma inferência minha, mais uma vez, não que seja exatamente isso. Agora sim, podemos dizer com o que sabemos. Livre-arbítrio é a prova cabal de que Deus não é um tirano. Ele não quer robôs. Considerando a pré-existência, o motivo de sofrermos tanto aqui, a explicação mais lógica é porque de fato fomos injustos de alguma forma lá em cima. Ou caímos, ou fomos mortos, enfim. Só que isso foi apagado da nossa memória nesse comporte carnal. Deus Pai é justo, logo ele não faria algo injusto. Como o próprio Jesus falou, só o Pai é bom. Então, o que ocorre nesse reino, na lógica, é um teste. Assim como foi no caso de Jó, do rico e Lázaro e tantos outros. Compreenda de uma vez por todas que essa não é a nossa vida. Esse foi um reino dado a algum anjo que veio a se tornar anjo caído, demônio, e ele governa temporariamente esse lugar. É consequência do livre-arbítrio. Eu já sabia quem seria, e eu até acredito que se não fosse o Lúcifer, seria outro anjo. O que tentei beirar a conclusão é que isso foi permitido para que todos fossem prova que precisam de Deus. Somos dependentes de Deus. E não somos nada sem ele. E no fim esse reino será cortado, apagado. Nós estamos temporariamente nesse reino dos vermes, mas não somos desse reino. O que eu irei citar agora é inédito pelo amor de Deus. É uma teoria.
teoria, não significa que é verdade. São pensamentos, conjecturas, pode colocar até que é devaneios. Nunca ouvi ninguém falando sobre. É claro, tem que ter cautela, né? Porque você assiste Toy Story, que significa que os bonecos se mexem. Mas é que esses poderosos e muitos da alta cúpula, produtores, desenvolvedores, eles têm conhecimento original, até a versão não alterada das escrituras. Eles sabem bem mais que a gente. Por isso, é questionável se alguns desses produtores deixam pré-indicado ou subliminar algumas mensagens nas obras cinematográficas dele. Aí entra. Quem aí já assistiu Constantine, aquela cena clássica que ele vai pro inferno? Quem reparou que parece que o inferno é como se fosse a Terra, só que destruída. Porque tem prédios e tudo mais. Ao que tudo indica, e eu fiquei pensando nisso, parece que é apenas o futuro do planeta Terra. Quem estudar as pragas do Apocalipse, água virando sangue, sol escurece e a lua vira sangue, poderes celestes sendo abalados, escorpião de Abaddon, no geral, tudo fica devastado. Na época de Moisés, ou o Êxodo, se eu não me engano, um pouco depois, tiveram uns lá que pecaram, acho que foi Datã e alguns outros, e foram engolidos pela terra. O chão se abriu, ou seja, é nítido que o inferno é um pouco mais para baixo. Qual que é a lógica? Eu acredito que no fim, e se, somente se, quem sabe, talvez assim. Como no fim a Terra vai estar toda rachada, destruída, aberta, detonada. Alguns até dizem que o plano espiritual estará aberto e fundido ao plano físico. E se, em toda essa desordem, desbloqueio, caos, apocalipse, não vai mais ter regulamento, as criaturas do inferno podem estar abertas desse plano, e tudo fica desolado. E se esse reino, que muitos chamam de lar, vida, né? Na verdade, é um planeta Terra no futuro, pós-apocalipse, antes de se tornar inferno propriamente. Se na verdade Deus Pai, Criador Fonte, voltou na linha do tempo, nos alocou aqui antes da destruição desse lugar, até porque a linha no plano espiritual é diferente daqui, apenas alocou algumas almas aqui para decidirmos se queremos ou não ficar nesse inferno, porque nós já estamos, só que na versão do passado. É literalmente, nós estamos vivendo, fazemos parte da construção do inferno. Daria para entender o peso espiritual disso? Nossas atitudes definem se continuaremos nesse inferno, ou se subiremos e quebraremos, saímos desse ciclo mais baixo, dessa limitação da linha do tempo. É só uma teoria, claro, tem alguns pedaços que fazem sentido. Mas então, dá para resumir. O que sabemos? Jesus desceu da mais alta camada celestial para se fazer carne. Ele se fez carne por nós, desde a fundação do mundo. Dá-se a entender que a redenção já era esperada. Já estava programada na linha do tempo a vinda de Jesus, para cumprir um pacto, um contrato, uma dívida de sangue por nossas almas. E por que será que ele, Jesus, foi torturado? Nunca já pensou? Podia só simplesmente morrer e tudo mais? Ele também não levantou a mão ali naquele momento e falou, vou salvar todo mundo agora. Não é por falta de querer. Tudo tem tempo, data, propósito. E Jesus foi torturado. Eu acredito muito possivelmente que é porque tinha que sair sangue. Uma dívida de sangue só é paga com uma dívida de sangue. Mas, até isso, tinha consentimento e limite por Deus Pai. Por isso que, quando alguns forem pegos e mortos na perseguição, eu até acredito que cada um vai partir daqui de uma forma diferente. Porque já tem um formato pré-planejado para cada um de nós. Agora, voltando. Jesus cravou literalmente nossos pecados na cruz. E se considerarmos que essa é a superfície mais rasa do inferno, olha lá. Logo, esse reino faz parte do inferno. Então, Jesus cravou a cruz no inferno. Logo, nossos pecados estão no inferno. Olha a representação. Jesus estava numa cruz que não era dele, tomou o lugar de um pecador. Foi ao inferno, era nosso destino. Tirou alguns do inferno, corpos ressuscitam com Jesus, e temos a chance de ascender aos céus. Mesmo que um corpo de pecado e humilhação. Como diz, não será pela força do braço, não será pela lei. Só pela graça. Óbvio, né? Contanto que nós façamos por onde, é claro. Até porque lá, isso será transformado. Estamos temporariamente aqui, num corpo temporário, num local temporário, como eu falei, passando por tribulações com prazo de validade. Quando Jesus fala para os fariseus que alguma coisa assim, vereis o filho do homem sentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Quando se fala que o véu do templo se rasga de alto a baixo, na verdade, eu acredito, enxergo que é o céu que se abriu. O céu é a camada de separação entre o mundo espiritual, nos céus, e o mundo físico. Quando ele se rasga, o que será que acontece? O céu se abre. Daí, eles, os fariseus, compreenderam que Jesus era o Filho de Deus Pai. Eu acredito sim que eles viram. Alguma coisa ali eles viram, com certeza. Alguns estudiosos dizem que existe até Deus Pai, o Criador Fonte, o Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo é associado como se fosse uma espécie de mãe. Não posso confirmar, mas inclusive eu lembro até que eu já fiz uma oração, que eu falei assim, olha, não sei se existe uma mãe no céu ou uma mãe celestial, mas de qualquer forma, não por desprezo, mas por falta de conhecimento, eu falei que me perdoe, porque se existir, eu não sei se existe, não sei se não. Então, assim, é um tipo de coisa que a gente tem que lidar aqui. Porque até pra mim algumas coisas são novas e eu enxergo nisso um padrão de Deus, sabe? Tipo, casamento, pai, filho, mãe. Então, por isso que eu já falei até em outros vídeos. Pode ser que aqui seja realmente só uma sombra do que se tem lá no céu. Só que a versão do céu é a versão perfeita, arrumada, organizada, justa, com algumas variações. Ou seja, de tudo isso, até esse padrão homem, mulher, casamento, de onde será que veio, né? Será que o que ocorre aqui é apenas uma sombra do que tem nos céus? Aí fica pra pensar. Jesus foi um Adão que deu certo. Jesus foi a versão perfeita do que tentamos copiar, mas sempre falhamos. Espiritualmente e fisicamente falando também, nós devemos a Deus Pai, devemos fazer por onde. Jesus foi ao inferno, já resgatou. Não acredito até que a alma de alguns já acordarão lá em cima, porque Jesus já sabia que você não vai negá-lo. Mas outros que ainda não acordaram vão precisar passar uma temporada no inferno. Vou deixar no fim 2 vídeos meus, um sobre o céu e outro sobre o inferno. Termino com uma passagem de Eclesiastes. Considera as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade
adversidade aproveite o bem, e no dia da adversidade considera: Deus fez tanto um como o outro, para que o homem nada descubra o que vem a seguir. A reflexão em cima disso, esses dois versos são um lembrete, direto e frio, e ao mesmo tempo libertador. Nem tudo que parece errado está fora do plano. Às vezes é um modo de Deus dobrar o ferro da alma. Um sábio observa, aceita e analisa. Não entra em pânico. Quem tenta endireitar tudo o tempo todo acaba brigando contra o próprio autor da história.